Por Dentro da Política, conversa com o deputado Baleia Rossi, do PMDB. É um prazer em recebê-lo no nosso estúdio, deputado. Obrigado, Jorge. O prazer é meu de poder falar um pouco aí do nosso mandato como deputado estadual. Prestação de contas de mandato, aliás, o terceiro mandato nesta Casa de Leis. Presidente estadual do partido, do PMDB, mas o assunto de hoje, a Lei 14.830, deputado, que trata sobre a obesidade infantil. Aliás, cria o programa nutricional em escolas públicas. Vamos falar um pouco do alcance desta lei. Primeiro, como é que surgiu a iniciativa? Olha, nós temos hoje a questão da obesidade, não só a obesidade infantil, que é o foco do projeto, mas a obesidade no país como um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública? É um problema de saúde pública. Nós temos hoje mais de 20% da população de 10 a 20 anos considerada obesa. Obesa, sim. Exato. Então, é um problema que não é só do Brasil. Nós temos hoje uma campanha encabeçada pela Michelle Obama, que é a primeira-dama dos Estados Unidos, que foca exatamente o combate da obesidade infantil, que é um problema também de saúde pública nos Estados Unidos, e infelizmente o Brasil, que tem uma gama enorme de crianças, de jovens, também está sofrendo com esse problema. É uma discussão mundial e exatamente ao ver essas iniciativas de outros países, nós, estudando o assunto, resolvemos trazer esse debate para o Estado de São Paulo e para o Parlamento Paulista. Fale um pouco da oportunidade desse debate. Eu digo isso porque para muita gente o Brasil pendular, né? Ou seja, passou da subnutrição e saltou rapidamente para a obesidade, deputado? Nós temos alguns avanços importantíssimos conquistados pelo presidente Lula, pela presidente Dilma, no combate à miséria, na questão da alimentação. Sim, segurança alimentar. Nós tínhamos aí problemas crônicos de desnutrição, de famílias abaixo da linha da miséria, e o governo federal, com os programas de assistência social, enfim, de apoio às famílias mais pobres, conseguiu tirar milhões e milhões de famílias dessa situação, que saíram da extrema pobreza, com dificuldade de alimentação, para uma situação de alimentação, de uma vida mais. Isso foi um passo extraordinário. Hoje a gente caminha nas cidades, conversa com as pessoas, é público e notório a melhora na qualidade de vida das pessoas, e claro que o primeiro passo que a gente percebe é a melhora na alimentação. Se você for no interior, uma das categorias que mais cresce no estado de São Paulo e no Brasil é dos supermercados, do mercado, de quem vende alimentação. A distribuição de alimentos. É muito positivo. Quer dizer, esse é um fator que nós só podemos aplaudir e colaborar na medida que o Estado for chamado. Agora, nós temos agora um outro desafio, que é educar a criança, educar o jovem, educar todos, né? Nós somos de uma época, de uma geração que na escola a gente comia salgadinho frito, tudo que era bobagem, refrigerante, refresco, suco, tudo que não faz bem para a saúde era servido, e era ou nas cantinas ou na própria merenda, enfim. A alimentação nunca foi uma preocupação nas escolas na época que a gente estudava. Hoje já existe essa preocupação. Eu acho que nada melhor do que a gente poder contribuir com um programa de combate à obesidade infantil nas escolas públicas do Estado de São Paulo. É um efeito educativo também, porque não adianta você resolver um problema na escola, mas se essa criança, esse jovem, continuar com a má alimentação em casa. Nós temos estudos que dizem que 50% das crianças e dos jovens se alimentam fora de casa. Então, tem que ter uma preocupação, e eu acredito que na escola, se você der orientação, se você tiver um acompanhamento médico, se você tiver um acompanhamento nutricional, você acaba levando isso para casa também, porque a criança tem esse dom, primeiro, de aprender
mais fácil que o adulto. Sim. Né? A gente vê as campanhas de combate aos acidentes de trânsito. Sim. Quantas e quantas vezes a minha filha não chamou minha atenção por alguma questão relacionada ao trânsito. Quer dizer, então, a criança tem mais facilidade de aprender. E se nós colocarmos isso como uma prioridade na escola pública no estado de São Paulo, eu tenho certeza que nós vamos dar um pontapé inicial para que as nossas crianças e os nossos jovens se alimentem melhor e aí começa a criar uma cultura Sim. de uma alimentação saudável. Vão ensinar também, se tornarem multiplicadores dentro de casa, deputado? Vão acabar fazendo o que fazem nas outras áreas. Vão começar a chamar a atenção do pai, da mãe, Sim. do avô, da avó, enfim, vão levar toda essa informação que eles vão receber na escola para dentro de casa e eu tenho certeza que isso vai ser bom para toda a família. Vamos explicar como é que seria o funcionamento, deputado, dentro da malha escolar, ou seja, são 645 municípios, milhares de escolas, milhões de alunos. Como fazer uma política alcançar todos esses alunos nesta rede? Olha, por isso que eu acho que tem que ser um trabalho do governo do estado, para você não atacar apenas uma cidade, apenas uma escola, Sim. você não ter um programa direcionado para uma região. Acho que tem que ser algo que envolva a Secretaria da Saúde, porque você vai precisar de nutricionistas, Sim. você vai precisar de acompanhamento médico, acompanhar o peso, acompanhar a merenda, acompanhar o que é servido, o que pode ser servido, o que deve ser servido, enfim. A ideia e o projeto, essa lei, ela já cria esse programa de combate à obesidade infantil em toda a rede pública do estado de São Paulo. Então, todas as escolas públicas vão, a partir da regulamentação da lei, é uma lei que cria o programa, agora o governador Geraldo Alckmin precisa, com os seus técnicos, com estudos, fazer uma regulamentação para exatamente a lei deixar de ser algo importante que esteja no Diário Oficial, mas que efetivamente se concretize no dia a dia. Sim. Eu acho que se o governador fizer essa regulamentação, disponibilizar esse acompanhamento médico, esse nutricionista, nós vamos ter muito sucesso. Por quê? Porque o professor ele é sensível a essa questão, mais do que sabe quão importante é a saúde da criança, e se você cuidar bem da criança, se você conseguir combater a obesidade infantil, você vai acabar dando uma geração de jovens mais saudáveis e adultos mais saudáveis. Então eu tenho certeza que se nós levarmos esse programa para toda a rede pública do Estado, nós vamos alcançar o objetivo, que é melhorar a qualidade de vida e a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens. O senhor falou do papel dos nutricionistas, eles já trabalham, a experiência já existe na rede Bom Prato, ou seja, o Estado já domina o jeito de fazer refeições balanceadas a um custo baixo, a um preço muito baixo. Isso pode ser espraiado para as escolas também? Com certeza. Nós temos hoje a merenda escolar. Merenda escolar que já tem um balanceamento, já tem um estudo, já tem um acompanhamento. Eu acho que se o foco for o combate da obesidade infantil, nós temos o Bom Prato, que é um excelente serviço, não são todas as cidades que tem. Ribeirão Preto, que é a minha cidade, tem o Bom Prato, que é refeição regulada e a R$1. Quer dizer, é algo extraordinário. Nós temos lá, todos os dias, filas que vão quarteirões e quarteirões de pessoas que vão no Bom Prato, se alimentam e adquirem até o hábito, porque é uma boa alimentação, não é uma alimentação que às vezes a pessoa fala, a alimentação a R$1 é uma alimentação de não qualidade, sem qualidade. Pelo contrário. Eu já tive a oportunidade, na inauguração lá do Bom Prato de Ribeirão Preto, de experimentar, de comer lá com o governador, e realmente é algo espetacular. E as pessoas que dão esse feedback de que realmente o Bom Prato é um exemplo muito bom de como poder fazer uma alimentação saudável, regulada, balanceada
e num preço muito acessível. Muito acessível. E nós temos hoje um gasto muito significativo do governo do estado com a merenda, Sim. com a alimentação. Então, isso não é nada que vai tornar mais oneroso, que vai custar para o estado. O que nós queremos é que haja realmente uma preocupação por parte de todos, da merendeira, dos funcionários da escola, de todos aqueles que estão envolvidos na alimentação das crianças e dos jovens na escola, com essa questão nutricional e bem com o foco de combater essa questão que é extremamente grave da obesidade infantil. Deputado Baleia Rossi, o circuito cultural. Eu digo isso porque muitas vezes a pessoa tem ali a merenda balanceada, preparada na hora, mas mesmo assim torce, vai para a cantina e aí ele encontra os salgadinhos, as frituras, os refrigerantes. Como fica a romper essa estrutura, sendo que essa alimentação de cantina muitas vezes é rica em calorias e acaba provocando a obesidade infantil? Se você acabar dando a alternativa para a criança, claro que no primeiro momento a criança vai atrás da fritura, da batatinha frita, do refrigerante. Vai atrás porque é mais saboroso, não só mais saboroso, mas é o que você falou, é um pouco cultural. Sim. É o que come em casa, é o que come na esquina, é o que come na casa do amigo. Então, por isso que a nossa ideia é levar isso desde o início, já para a criança, para a gente mudar esse hábito. Sim. Quer dizer, o hábito de se alimentar mal é algo que nós temos que combater. Eu acho que seria mais difícil você fazer isso com um adulto, que já está acostumado, que já está aí 20, 30, 40 anos numa alimentação, o que deveria mudar também, porque é algo que nós temos estatísticas que a obesidade na criança, ela pode levar para o jovem e para o adulto problemas seríssimos de saúde. Isso que eu queria explorar mais com o senhor, ou seja, quem faz um investimento na criança, ou seja, previne a obesidade infantil, também está prevenindo doenças futuras, um custo pesado para o SUS, um custo pesado na distribuição de medicamentos, ou seja, o que foi feito, o que for feito agora vai reverter em economia para a fazenda no futuro? Com absoluta certeza. Para a fazenda, em termos de investimentos, Sim. E para desafogar um pouco a questão da saúde, é claro. Porque acaba, todos esses problemas de saúde acarretam atendimentos futuros no Sim. sistema público de saúde. Nós temos dados de estudos que dizem que nos últimos 20 anos, mais do que quadruplicou os casos de obesidade no Brasil. Quer dizer, isso é um dado estatístico, é um dado concreto e que é extremamente significativo. Nos últimos 20 anos, nós mais do que quadruplicamos o número de pessoas obesas Sim. no nosso país. Então, eu tenho certeza que se nós levarmos essa questão para a criança, nós vamos fazer com que o jovem e o adulto não tenham um índice tão grande de diabetes, que é algo que vem da questão... Doenças associadas à obesidade. Da obesidade, doenças vasculares, doenças inúmeras que elas têm a origem na má alimentação e mais especificamente na obesidade, no sobrepeso. Sim. Então eu acho que com absoluta certeza nós vamos estar levando um programa nutricional para a escola, para a criança, que vai ter impacto imediato, mas o impacto a médio e curto prazo, a médio e longo prazo, muito importante também. Bom, o deputado citou, mas a nossa produção também levantou junto a especialistas, né, das consequências mais danosas para as crianças que sofrem com a obesidade, é o surgimento de diabetes. Problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, incremento da incidência de alguns tipos de carcinoma, inclusive, além do aumento dos níveis de colesterol e triglicérides. Não é por acaso que muitos especialistas renomados na área de saúde afirmam de maneira categórica que a obesidade é uma das piores da civilização moderna. Como reverter esse quadro? Estamos falando da modernidade, ou seja, de uma coisa inexorável que chegou, ao que parece, pelo nível de consumo das famílias, chegou para ficar, deputado.
E essa é uma tendência mundial. Depois que nós tivemos o implemento do fast food, Sim. né? Onde se come muita gordura, muito alimento não balanceado e que todo mundo gosta. A verdade é essa, é difícil encontrar uma pessoa que não gosta de um sanduíche de fast food, que não gosta daqueles alimentos rápidos, mas que são calóricos, que não tem balanceamento nenhum. Eu acho que a mudança cultural é fundamental. Nós, antigamente, quando a gente via uma criança gordinha, né, era sinal de saúde. Saúde, né? Todo mundo falava, nossa, que lindinha, a criança gordinha que está com saúde, está saudável. Hoje a gente sabe que não é assim. Quer dizer, aquela criança gordinha, ela se não for cuidada, se não tiver uma boa alimentação, ela é candidata a uma doença futura que vai prejudicar o seu desenvolvimento, que vai prejudicar a sua saúde. Mas as pessoas enxergam esse esforço, esse envolvimento em cima dessa causa, desse tema, deputado? Eu digo isso porque há também, da parte dos críticos, alguns excessos, quando dizem assim, olha, mas o governo não quer mais que eu fume em lugares públicos, fechados, parece patrulhar. Como fica o direito de escolha do cidadão quando se fala na questão do alimento? O senhor prega uma alimentação balanceada para evitar a obesidade infantil, que pode suscitar tantas doenças no futuro. Mas como fica essa questão para aquelas pessoas que querem mais a liberdade e preservam a liberdade e falam, eu tenho direito de comer o que eu quero e meu filho também? Olha, essa é uma questão a ser discutida. Eu acho que o poder público, ele tem essa obrigação de ser uma alimentação sadia. Eu acho que o direito de escolher a alimentação, ela é do ser humano, ela é do pai, ela é da criança, mas fora da escola. Sim. Quer dizer, se nós estamos falando de um programa que vai ser implantado na rede pública, é responsabilidade do Estado, que tem todas essas informações, através da Secretaria da Saúde, através da própria Secretaria da Educação, desse acompanhamento, de, na escola, ensinar o que é correto. Eu acho que é basicamente isso. Quer dizer, na escola, a criança tem que saber que ter uma alimentação saudável vai ser positivo para o futuro dela. Sim. Às vezes a criança não tem essa visão, não, como que vai ser amanhã? Puxa vida, mas se eu comer uma comida gordurosa, eu vou ter um problema de saúde? É um questionamento que a criança vai fazer e ela não tem obrigação nenhuma de ter preocupação. Mas os médicos, os professores, as merendeiras, o Estado, enquanto política pública, tem essa obrigação de, ao ter todas essas informações, levar para a criança pelo menos o que é correto. Sim. E eu tenho certeza que se nós tivermos realmente implantado esse programa em cada escola do Estado de São Paulo, em cada escola pública, você vai acabar criando uma cultura que a criança vai acompanhar o que ela se alimenta em casa, tem até tabela nutricional que ela pode levar na escola, e tabela nutricional que ela pode até levar essas informações para casa. Eu tenho certeza que não é algo fácil, não é algo que você vai fazendo um passe de mágicas, não é algo... Que requer uma campanha, inclusive. Claro, de educativa, explicativa, levando até para o pai as informações. Sim. Quer dizer, olha, nós vamos implantar na escola um programa nutricional para o seu filho, que visa combater a obesidade infantil. Aí dizer claramente que a obesidade infantil vai fazer com que a criança possa ter problema de saúde imediatamente ou no futuro. Então, acho que cabe ao Estado, ao implantar esse programa, uma educação, uma campanha de educação na família. Quer dizer, comunicar o porquê que está havendo mudanças, porquê que essas mudanças estão havendo na escola. Até para mãe, para o pai, para o avô, para a avó, para a família, também se encantar e apoiar essa iniciativa. Virando a página, mudando de assunto, mas ainda no tema saúde pública, a questão do desfibrilador. Deputado, vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar, é uma outra lei de minha autoria, que é a Lei 12.736, de outubro de 2007. 2007. Uma lei que foi aprovada, também foi discutida aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos
dados concretos de países que adotam a utilização do desfibrilador em locais de grande concentração de público. Sim. E essa é uma lei que visa salvar vidas. Os médicos da área, eles dizem claramente, se uma pessoa tiver um problema cardíaco, nos primeiros 5 minutos, se ela tiver a presença e a utilização do desfibrilador, ela tem 75% de chance de sobreviver, de ter ali um encaminhamento para um hospital, para uma unidade de saúde e ter alguma condição de se recuperar e de sobrevivência. Sim. Então essa lei precisa de regulamentação. Eu pedi fiz um ofício para o governador Geraldo Alckmin, para o secretário da Saúde. Por quê? Porque ela precisa de regulamentação. É uma lei que criou essa obrigatoriedade do desfibrilador nos locais de grande concentração de público, mas que ainda não saiu do papel, infelizmente. Porque eu tenho certeza que, assim que regulamentada, essa lei vai, com absoluta certeza, com o apoio dos médicos, com o apoio de toda a classe que estuda essa questão, vai salvar vidas. Quando o senhor fala em locais de grande afluxo de público, se lembra logo nos estádios de futebol que mexem com as emoções do público, com o coração. Seria o caso de cada estádio, a cada jogo, ter o equipamento, gente apropriada também para o manuseio desse equipamento, ou seja, precisa de um técnico especialista, não é, deputado? É verdade. Nós temos um caso que foi bastante divulgado na mídia. Em 2004, o jogador Serginho do São Caetano teve um mal súbito, ele teve um problema em campo, ele caiu e não havia o desfibrilador, não havia um atendimento de imediato e ele acabou falecendo. Ali dentro de campo, foi traumático. Foi bastante divulgado isso e eu acho que essa é uma preocupação também que o poder público tem que ter. Não só nos estádios de futebol, mas nos shoppings, em feiras, em locais que tem grande aglomeração de gente. Uma estação do metrô Sé, 100 mil pessoas que passam lá diariamente. Todos os dias. Esses locais precisam ter um desfibrilador para exatamente esse primeiro socorro, que é algo fundamental para a sobrevivência da pessoa. Nós temos essa lei aprovada, nós tivemos várias discussões com especialistas, com as pessoas que nos ajudaram a convencer a Casa, a Assembleia, em votar a lei. O governador na época... A discussão prosperou, ou seja, a lei foi aprovada. O governador na época sancionou a lei, agora falta essa regulamentação. E é algo extremamente importante. E não é imediato, necessário para agora. O deputado lembrou o caso do jogador Serginho do São Caetano, mas que foi de 2004. De lá para cá, muitos outros jogadores também já morreram, tiveram um mal súbito em campo e foram socorridos para hospitais. Alguns foram a óbito, deputado. Ou seja, por que não já, agora, já se conseguindo no orçamento, ou seja, vamos destinar desfibriladores e pessoal técnico para operar nos grandes locais de afluxo? A questão talvez mais complexa seja o operador, mas os desfibriladores hoje, os mais modernos, eles são amigáveis, eles são fáceis de manuseio. Você consegue, lendo o manual, rapidamente, em alguns que eu estive e que possui o desfibrilador, tem alguns clubes Sim. que já utilizam. Você tem ali um manual rápido que com uma leitura você já consegue utilizar. Então não precisa de especialista, não precisa de um profissional da medicina, não precisa de alguém preparado para a utilização desse equipamento. Esse equipamento é de fácil manuseio e qualquer um de nós, quer dizer, se tiver um problema, aqui na Assembleia, por exemplo, que é um local que passa milhares de pessoas por dia. Se tiver um problema e tiver um desfibrilador, qualquer um de nós pode utilizar e pode ajudar a salvar uma vida. Muito obrigado por sua entrevista. É um prazer em recebê-lo aqui. Já fica o convite para uma outra oportunidade. Sucesso no seu mandato, deputado. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que nos assistiram. E vou continuar tentando trazer boas ideias, bons projetos que possa contribuir com o meu mandato para a gente ter um estado de São Paulo ainda melhor.
Este é o deputado Baleia Rossi, do PMDB. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.